Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo aqui na TV Flórida. Eu sou o pastor Leonardo Teixeira, pastor da Ecclesia Church em Miami, e hoje nós estamos aqui num tempo muito especial. Vamos bater um papo com uma pessoa com muita experiência, vamos falar sobre a história, sobre o legado, sobre o ministério, sobre a vida e o chamado desse grande homem de Deus. Está comigo aqui nessa manhã o apóstolo Ari Caetano do Nascimento, pastor e fundador da Comunidade Evangélica Cristã de Vila da Penha, no Rio de Janeiro, um homem que tem uma experiência grande no chamado, no ministério, formou tantos obreiros e está conosco para nos blindar nesse tempo de bate-papo com a sua experiência e com a sua história. Muito bem-vindo, apóstolo Ari Caetano do Nascimento. Deus te abençoe. Uma honra ter o senhor aqui conosco. Bom dia, pastor Léo. Uma honra nós estamos aqui. Bom dia você que está ligadíssimo na TV Flórida. Temos certeza que será uma bênção para a sua vida conhecer um pouco mais da nossa história. Grande abraço para você e não saia daí, tá bom? Glória a Deus. Meu apóstolo, o senhor tem 48 anos de ministério, chamado ministério pastoral. E conta um pouquinho para a gente sobre essa história, sobre o seu ministério. 48 anos, apóstolo. Pois é. O que foi marcante no início do ministério certamente foi ser visitado por Deus, né? Ser cheio do Espírito Santo. Foi uma experiência muito forte. A gente era recém-convertido numa igreja bem tradicional, igreja presbiteriana do Irajá, no Rio de Janeiro. E ali o Senhor me prometeu que Ele ia colocar as mãos na minha cabeça e Ele mesmo ia me batizar com o Espírito Santo. E foram momentos assim incríveis, de horas mergulhado no Espírito, ouvindo a voz de Deus, adorando, cantando, profetizando. E hoje a gente vê assim ocorrendo, acontecendo, né? Coisas ainda que o Senhor nos falou há muitos anos atrás. Então, tudo começou por aí, por ser visitado pelo Espírito Santo, e fui da liderança da juventude também, aproximadamente 5 anos, liderando a mocidade. A igreja cresceu talvez umas 10 vezes mais com a nossa liderança. Foi trabalho muito forte, trabalho de jovem, né? Eu já nasci assim, com esse fogo de evangelizar, de ganhar almas para Jesus, de fazer a diferença. Não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas uma coisa eu queria, né? Ganhar almas para Jesus. E esse fogo arde até hoje. Glória a Deus. Meu apóstolo, quando o senhor olha para trás, qual foi o momento mais marcante do seu ministério? Em relação a pessoas, em relação à minha vida, à igreja. O momento mais marcante da história do seu ministério. Pode ser a igreja, a sua vida, enfim. Na verdade, a igreja começou na nossa casa, numa célula, num grupo familiar, um grupo pequeno, como quer que você queira chamar. E com 6 meses, a minha casa virou uma igreja, né? A gente usava sala, quarto, cozinha, banheiro, terreno, dos fundos para fazer o culto. E tivemos que arranjar um local maior, arranjamos uma casa e depois alugamos um galpão enorme, que ficava aquele pouquinho de gente na frente ali, mas logo, logo lotou também. E um momento marcante foi um mendigo, né, que chegou na igreja e, assim, vivia pelas ruas, comendo comida do lixo. E ele converteu e gerou uma música que abriu as portas da igreja para quase 60 nações. É uma música que o Brasil inteiro deve conhecer e outras nações. Nosso Deus é soberano. Como é que é um pouquinho? Nosso Deus é soberano, Ele reina. Que música linda. Essa música marcou também a minha história, apóstolo. E o senhor está me falando que foi um mendigo que se converteu lá na comunidade da Vila da Penha, no Rio de Janeiro, passou a fazer parte da igreja e Deus deu para ele essa canção. Verdade. Deus usa, na verdade, os improváveis, né? Meu Deus. Porque de uma pessoa como ele surgiu uma música como essa, assim, de Deus, divina, vinda do céu. Foi maravilhoso. E logo a seguir também teve
o nosso primeiro jejum de 40 dias, que também foi um marco na nossa vida. Essa época eu era gerente da Sony Music e eu não sabia se eu ficava em tempo integral ou se eu continuava a minha carreira, que era o que eu queria ser diretor industrial da companhia. Mas aí eu fui para o jejum de 40 dias, a minha esposa aprovou, concordou comigo, e nós fizemos esse primeiro jejum que tinha a ver com a consagração da igreja. Na verdade, a música Consagração, interpretada pela Aline Barros, tinha a ver com a consagração da igreja, e foi um momento muito forte de muita unção, de muita revelação de Deus, muitas coisas extraordinárias que não dá nem para a gente contar por aqui, mas foi uma experiência fortíssima. Quem diria que aquela igreja tão pequenininha ali, com 500, 600 membros, né, ia entrar na maior emissora do Brasil, com audiência de 170 milhões de pessoas, com mais de 1 milhão de cópias de LP vendido, entrando no programa da pessoa mais famosa do Brasil, né, que era a Xuxa Meneghel, e foi impactante. Aquilo, para mim, a gente não estava preparado. É muita bênção. Foi um dos momentos mais marcantes do seu ministério e da história da igreja. Bom, apóstolo, o senhor falou aqui sobre a comunidade da Vila da Penha. O primeiro ano da comunidade, o senhor começou com um jejum de 40 dias, coisa que o senhor já faz há quantos anos? Esse ano é o 35º ano de jejum e oração de 40 dias, por um avivamento nacional e pela queda de principados e potestades da corrupção na nação brasileira. E cremos que esse tempo está chegando, está bem perto. Nós cremos, em nome de Jesus, meu apóstolo. Agora, desse primeiro jejum, foi um jejum específico para a consagração do ministério, porque foi o primeiro ano da igreja, e dali Deus deu a composição da música Consagração. Então, essa música Consagração, que saiu lá da igreja da Vila da Penha, a Aline Barros fazia parte do Ministério de Louvor da igreja local, na época era uma jovem ainda, uma 16 adolescente. 16 para 17 anos. E Deus deu essa composição aos músicos lá da igreja na época. Essa igreja, meu apóstolo, ficou conhecida no mundo todo, e essa canção ficou conhecida. Como é que foi a história dessa canção? Como é que foi? Porque dessa canção que Deus deu para a igreja, o nome do Senhor foi espalhado, a mensagem foi espalhada, e com isso a igreja também, o ministério também. Me conta um pouquinho sobre isso. Eu, hoje, olhando o nosso passado, a história, né, eu percebo que basta uma pessoa dizer sim, uma pessoa. Sabe, aquele sim de entrega total, de realmente se render ao Senhor, assim como Abraão, né? Abraão largou tudo, meu Deus. A Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde ia, mas ele foi pela fé, e foi mais ou menos a nossa história, né? E isso foi muito forte, porque realmente a letra da música, né? Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. E ali foi aquela, como eu já falei anteriormente, foi aquela decisão de sair da Sony, de vir para tempo integral. E nessa época, pastor Leonardo Teixeira, a gente orava de 5 da manhã até 2, 3 horas da tarde. Uau! Às vezes 7, 8 horas de oração, clamando, chorando, adorando, cantando. E assim era a nossa vida naquela época. E isso foi foi o motor. Muita gente orava também, as pessoas vindo do trabalho direto para a igreja para orar. Então, eu creio que isso aí foi motor, né? E ainda hoje é o motor da igreja, né? Talvez a que deveria ser a reunião com maior frequência, que é a reunião de oração, infelizmente hoje é a menor frequência da igreja. E por isso que tarda o pleno avivamento, né? Porque a Bíblia é clara, e a promessa do Senhor é clara, ela diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Clama a mim, e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então,
mais ou menos um resuminho aí da sua última pergunta. Amém. Coisas maravilhosas, coisas grandes que aconteceram, né, meu apóstolo? Mas eu sei que estão nos assistindo agora também tem a curiosidade de saber como é que foi a comunidade, né, levantou tantas pessoas relevantes, como o pastor Wilson Santos, que foi esse pastor que teve essa composição do Nosso Deus é Soberano. Depois, Aline Barros também saiu do ministério. Outras pessoas relevantes que nasceram nesse ministério, como a Fernanda Brum, como a Ludmila Ferber, e tantos outros, os irmãos Brunet, o Tiago Brunet e o Marcos Brunet, verdade. Comunidade de Nilópolis, com Marcos Vinícius. Eu tenho certeza que os nossos amigos aqui da TV Flórida que estão nos assistindo gostariam de saber um pouco sobre essa relevância, como que essas pessoas chegaram na igreja, como que elas nasceram. Eu também estou com essa curiosidade, como é que foi a chegada da Aline Barros? Ela chegou criança, chegou adolescente, se converteu lá com vocês. Depois fala um pouquinho da Fernanda Brum, da Ludmila, essas pessoas que nasceram nesse berço ali da comunidade evangélica de Vila da Penha. Na verdade, nós estávamos num avivamento e nós mesmos não sabíamos que estávamos debaixo de um avivamento. A nossa igreja na Padre José, ela fica na Zona Norte, né? Mas vinha gente da Zona Sul, Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca. Nós recebíamos gente de tudo quanto era canto do Rio de Janeiro. E as pessoas vinham beber, vinham se saciar, porque as reuniões, era uma reunião atrás da outra, tínhamos 3 reuniões, então isso tudo foi marcando a vida de pessoas, né? E a primeira experiência, assim, a Aline começou a cantar com 6 anos de idade, ela cantava nos casamentos, nas festas de aniversário de membro da igreja, né? E então a voz dela já se notava assim, uma voz bem afinada, né? Ungida, consagrada. Os pais o pastor Ronaldo é músico também, né? E então a gente, na hora de decidir quem ia colocar a voz na música consagração, eu, como presidente da igreja, eu resolvi que a Aline ia colocar a voz, e foi assim, para a vida dela, muito importante, e também para nós, na igreja, né? E a Aline começou a se destacar no cenário da música gospel. Como eu disse, vendemos 1 milhão de cópias da música consagração, ficamos quase 9 meses em primeiro lugar nas principais rádios. Isso foi assim como uma onda que foi tomando as pessoas. Logo a seguir chegou a Fernanda Brum, também com 16 anos de idade, uma adolescente, né? E a Fernanda começou a se destacar também. Em meio a tudo isso, Deus nos deu uma revelação da música da eternidade, que é um outro capítulo da história, né? Que não é só elas cantarem bem, cantarem afinado. Deus nos deu realmente uma revelação. Talvez precisaríamos de um outro tempo para falar sobre isso, mas resumindo, eu diria que a música da Babilônia, ela tem um efeito de levar as pessoas à idolatria, que era o que acontecia com o rei Nabucodonosor. Ele queria divulgar a religião dele, né? E diz que quando a música da Babilônia era entoada, as pessoas tinham que adorar, né? Impulsionados por aquela música. E no livro de Salmos diz que todo aquele que adora a imagem deve ser como ela é. Tem boca e não fala, tem olho e não vê, né? Tem ouvido e não ouve. Então, eu diria que a música da Babilônia, ela tem um poder de tornar a pessoa insensível às coisas de Deus, ao contrário da música da eternidade, uma música que vem do céu, né? A música que vem do céu. Um exemplo só, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, Moisés começou a entoar um cântico, Miriam ficou cheia da graça de Deus, pegou seu tamboril. Alguns teólogos dizem que 500 mil mulheres estavam ali com Miriam, adorando. Eu gostaria de estar lá. Você gostaria? Eu gostaria. Aí, deve ter sido maravilhoso. É o que a gente ensina sobre música da eternidade. A música vem do céu, vem para a igreja e a igreja devolve para o céu. Não é uma coisa ensaiada, uma coisa que você precisou de técnica, entrou numa escola para estudar. Não, veio do céu, a igreja recebe e devolve, né?
porque a Bíblia diz que Jesus quer cantar louvores no meio da congregação. Então, a Fernanda Brum, a Ludmila Ferber, que era faixa preta, já está no céu, está na glória, né? Mas é impossível você ouvir uma música da Ludmila e não derramar lágrimas. Ela foi gerada no meio de jejum de 40 dias. Quantas vezes eu fui na casa da Ludmila Ferber falar sobre jejum, falar sobre oração, falar sobre busca. Ela entendeu e ela viveu isso, né? Fez uma revolução no Brasil e nas nações. Onde ela passou, ela deixou a marca de Cristo. E é uma honra, assim, né? Olhar para a história e saber que nossa vida influenciou uma mulher tão tremenda, tão maravilhosa, tão usada por Deus, né? Como a Ludmila Ferber. E lembrar disso é muito forte. Sentindo que o senhor está se emocionando aí falando um pouquinho da Ludmila, apóstolo. Nessa época também nós tínhamos ajudando a igreja de Nilópolis, do pastor Marco Vinícius. Nessa época, o pastor Marcos Gregório, que não era pastor, descascava batata nos nossos encontros. Que maravilha! Do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu? Exatamente. Que coisa! Pastor Marcos Gregório. Eu encontrei com ele a última vez em Santarém, ele vinha com vários pastores, aí ele me viu assim, apontou, olha, o pastor Ari, gente, esse homem é responsável pelo que Deus fez na minha vida. Glória a Deus, que coisa tremenda, né? E tantas outras pessoas, né? Que a Adriana Marques, o próprio Toque no Altar, a comunidade evangélica da Zona Sul, que foi uma extensão da comunidade da Vila da Penha, meu cunhado, o pastor Marco Antônio Rodrigues Peixoto, nós ajudamos a comprar aquele prédio, investimos naquele prédio, fomos lá fazer desafios várias vezes, vendemos bolinho, salgadinho, docinho para comprar aquele prédio maravilhoso lá, que é o Cinema Lido 1 e 2, né? E hoje está lá uma igreja poderosa, uma igreja internacional, e faz parte da nossa história, né? Então, é maravilhoso relembrar de tudo isso. Muito. Maravilhoso. Nós falamos aqui de tantas pessoas maravilhosas. E o senhor esqueceu de falar da família Brunet. Pois é. Eles eram crianças, né? Nós recebemos lá o comandante Brunet, a Fanny também, foram ordenados na igreja, e uma bênção, né? E as crianças estudaram na escola da nossa igreja. Nós temos um projeto escolar chamado Arca Comunidade Educacional. As crianças estudaram lá. E também, também vivi uma experiência muito linda com Marcos Brunet. Nós estávamos numa igreja Plenitude, na Barra da Tijuca. Ia ter umas 4.000 pessoas. E eu preguei, né? Você sabe que eu sou avivalista, né? Não porque eu quero, mas porque Deus quis assim. Depois que eu acabei de pregar aquele mover de Deus, aqui o fogo caindo, gente batizada com o Espírito Santo, aí logo a seguir chamaram ele. Aí ele pegou o microfone, as primeiras palavras dele: olha, gente, pregar depois do pastor Ari não é fácil, não. Primeiro que eu não li a Bíblia nenhuma vez, ele já leu mais de 40 vezes. Meu Deus. E aí ele falou assim: eu quero pedir que vocês se coloquem de pé e dê um aplauso ao Senhor pela vida desse casal. A minha vida começou lá na comunidade evangélica cristã da Vila da Penha. Aquele dia, para mim, foi um dia de muita emoção, porque foi um dia de honra, né? E hoje eu tenho visto tanta gente que foi influenciada pelo nosso ministério. Aqui mesmo, olha, aqui na América, eu fui convidado para pregar numa igreja, acho que é Rescue o nome da igreja. Uhum. E quando o pastor foi me apresentar, eu fiquei até surpreso, que ele falou assim: olha, talvez o pastor Ari nem saiba, mas há alguns anos atrás eu recebi uma apostila do jejum de 40 dias. Olha, quando esse homem me falou isso, eu fiquei, meu Deus, que coisa tremenda, né? E ele falou: eu fiz o primeiro jejum, nós compramos o terreno. Fiz o segundo jejum, nós construímos o prédio. E nesse jejum de agora, aí ele mostrou num telão assim enorme a foto do projeto da construção da igreja. Gente, eu fiquei maravilhado. Porque essa foi a sua experiência aqui também. O primeiro jejum de 40 dias, Deus te deu um lugar maravilhoso. Exatamente. Nós estávamos nos reunindo ali num local, só os domingos, né, que a gente podia usar esse local. Aqui nos Estados Unidos
É muito comum isso, e nós estávamos orando para ter um lugar que pudesse ser usado de tempo integral pela igreja. E não tínhamos a menor possibilidade, até por questões financeiras também. Mas nós começamos o jejum de 40 dias. Meu Deus. Milagre. Milagre. E antes de 15 dias de jejum, Deus nos levou a um lugar, era uma igreja americana, e a igreja americana estava se mudando, não foi nem anunciado o imóvel, não foi nem colocado nas mídias sociais, nem na plataforma dos corretores aqui. E cheguei lá com a nossa corretora, fizemos o primeiro contato, orei no lugar e marquei com a pessoa responsável, chamei a igreja, jejuando dentro dos 40 dias. Depois do culto no domingo, fomos lá para esse local, levei a igreja para conhecer, oramos lá, declaramos, profetizamos. Antes do jejum terminar, nós já estávamos fazendo o primeiro culto dentro do lugar. Ô, glória! Isso é um milagre. Então, e dia 23 agora, no primeiro aniversário da igreja, nós temos tido a oportunidade de trazer a Aline Barros para ministrar os louvores na igreja. Louvado que lindo, seja que lindo. Deus. Estamos aqui falando da história da comunidade da Vila da Penha, da história de como começou a Aline Barros, e a gente está aqui na Flórida, a Aline Barros está morando aqui, o senhor está aqui comigo, a apostolaria, minha cobertura espiritual, é o meu pastor, é o meu discipulador, é aquele quem cuida de mim, da minha casa. E ele pastoreou a Aline, e ele fez essa ponte, conversou com a Aline, com o pastor Gilmar, para estarem conosco no primeiro aniversário. E a Maria vem também, por sinal, canta filha, muito bem. Filha bem. O Nicolas está estudando lá em Dallas, não vai poder vir, porém, eles vão estar vindo no primeiro aniversário da Eclésia, que é agora dia 23, próximo domingo, e vai ser uma bênção. Ela vai estar fazendo o louvor, a adoração, e vamos ter 2 momentos de palavra, onde o apóstolo Ari vai ministrar uma palavra e o pastor Gilmar, esposo da pastora Aline Barros, vai estar também ministrando uma palavra. Vai ser uma manhã de celebração nesse primeiro ano de consagração do jejum de 40 dias da Eclésia Miami aqui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E tu tem o endereço de cabeça já, não? Meu apóstolo, tem, mas aqui vai estar aqui, ó. Vai estar aqui, pessoal. Ó. Vai estar aqui embaixo, aqui, ó. O endereço vai estar aqui. Tá Acompanha aí. Amém. Meu apóstolo, mais de 40 anos de ministério, o que no longo dos anos, o que mudou, apóstolo? O que mudou? A comunidade da Vila da Penha tem sido um celeiro de pessoas na área da música, de pregadores, tantas histórias maravilhosas. O que o senhor, fazendo uma reflexão aqui para compartilhar até com as pessoas que estão nos assistindo, o que o senhor acha que mudou na igreja, nos dias de hoje? Como estava a igreja? Como que era a igreja 20, 30 anos atrás e como é que está a igreja hoje? Assim, na cabeça do senhor. Na verdade, pela idade que eu tenho, né, são 76 anos, a gente hoje está vivendo um conflito de gerações, né? Que a gente vê numa época em que as pessoas, não sei, talvez as pessoas viviam assim, apaixonadas por Jesus, porque, na verdade, era um tempo de avivamento. A lembrança que eu tenho era um tempo de avivamento, de paixão por Jesus é paixão por almas, né? A missão da igreja é fazer discípulos de todas as nações. Eu vejo que a igreja hoje tem muitos adereços, né? Não que seja errado, né? Mas é um telão de LED muito chique, muito lindo, são cores, refletores, conforto das poltronas, enfim, tudo é maravilhoso e amém quando a igreja pode fazer isso, mas o que seria mais importante é a presença do doce Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, né? Acredito que não é duradouro, não é? Me parece também que as pessoas hoje elas se convertem à prestação. Num tempo de avivamento, as pessoas convertem para valer. Eu converti, a minha conversão foi radical, muito radical. Em 3 meses eu já estava pregando na igreja, né? Eu era o único escolhido na igreja presbiteriana para pregar domingo de noite, né? Então eu vejo que o que mudou é nesse sentido de que nós precisamos de Deus. Nós, pastores, pregadores, evangelistas, enfim, seja lá qual ministério, nós precisamos muito de dependência de Deus. Muito, talvez a nossa sabedoria, a nossa ciência,
a nossa inteligência tenha ocupado o lugar de Cristo, do Espírito Santo, mas nada substitui a presença gloriosa do Espírito Santo, né? E o que eu diria que mudou é nesse sentido, mas que Deus está atento, Ele é que produz o avivamento, Ele que traz o avivamento, tem sempre um remanescente clamando, chorando, né? Como aquele tempo de Elias, Acabe e Jezabel, né? Não, se a gente olha para o Brasil hoje, a gente vê exatamente os tempos de Acabe, Jezabel, aquela maldita prostituta Jezabel que investia contra o reino de Deus, que mandava matar os profetas, né? O povo de Deus estava acuado, medroso, né? Mas o Elias se levantou de uma maneira extraordinária, né? Eu quero fazer parte desses 7.000. Glória a Deus. E nesse tempo eu vejo que o Senhor está levantando, porque sem avivamento é avivar aquilo que um dia teve vida, né? Mas que ao longo do tempo perdeu essa vida. Então, avivar é tornar dar vida. A igreja precisa de vida, e a vida é Cristo, a vida é o derramado do Espírito Santo, a vida eletriza a gente, a vida nos impulsiona, a vida nos leva a ganhar almas, a pregar o evangelho, falar do amor de Deus, né? Então eu vejo que o que mudou um pouquinho foi isso, mas que o Senhor, na sua soberania divina, Ele vai trazer um reavivamento, é o que nós estamos querendo no Brasil e na América. Glória a Deus. Apóstolo, eu conheço o senhor há 27 anos. E eu posso testificar e testemunhar que o ministério do senhor é um ministério de fogo. Que todas as vezes que eu estive com o senhor esteve ministrando, sempre teve uma visitação muito grande do Espírito Santo. E a minha primeira experiência com Deus, inclusive, foi através da ministração do senhor, num retiro de carnaval, no ano de 1998, em Penedo, lá no Rio de Janeiro. Eu fui marcado, minha vida nunca mais foi a mesma. Então, o senhor tem muita relevância para falar sobre avivamento, sobre ministério de fogo, e o senhor também discipula e dá cobertura espiritual a muitos pastores. Fala um pouquinho sobre isso, meu apóstolo. Muito bem. É verdade, a igreja, hoje nós temos várias igrejas pelo Brasil afora, né? Desde Oiapoque, Amapá, pelo sul do Brasil também, em Manaus, nós temos a nossa maior igreja, e parece que são quase 8.000 pessoas em Manaus, tem mais 25 núcleos em Manaus, 25 igrejas, né? É uma igreja com 100 células, dá quase 1.000 pessoas, né? Então, a última vez que eu estive lá, eu preguei para 900 líderes, não me falha a memória, 800 ou 900 líderes de célula, né? Contando com anfitriões e auxiliares, muita gente, né? E a gente vê também que vem um avivamento do norte do Brasil, que vai tomar o sul. Isso é profético. Diz que o avivamento ia vir do norte, né? Norte ia tomar conta de todo o Brasil. Nós estamos nessa expectativa. Junto com essas igrejas, veio a necessidade também do Instituto EIA, né? Que é a nossa plataforma internacional. Já formamos várias pessoas, vários pastores. Nossa base está em Portugal. Pastor Ralph Fels e Lisa Fels, né? Temos igreja na Suíça também, e continuamos nessa peleja, né? O meu sonho é pregar para líderes, pregar para pastores. Eu tive aqui, na reunião de pastores, foi muito bom aqui em Miami, os pastores foram tocados por Deus, a partir dali recebi convite para ir para várias igrejas, e onde a gente vai, esse fogo nos acompanha, né? Porque eu creio que assim, eu sou falho, sou como qualquer um de vocês, né? Como o Paulo disse, eu sou o principal dos pecadores, né? Mas Deus teve misericórdia de mim, me alcançou, e eu entendo que a verdadeira vida vem dessa intimidade com Deus. Eu não consigo pregar numa igreja sem ter pelo menos 1h30, 2 horas. Aqui eu cheguei a orar 3 horas antes de ir para uma igreja para pregar, né? A última igreja que eu preguei agora, o pastor ficou muito tocado, ele quer que eu volte lá outras vezes, porque são revelações que Deus vai dando, e as pessoas vão sendo envolvidas pelo fogo da graça de Deus, as pessoas são batizadas, enfim, essa é a característica do nosso ministério.
Meu Põe apóstolo, o pé e o fogo desce. glória a Deus, o senhor tem tanto para compartilhar, tanto para ensinar. Esse tempo aqui eu acho que vai ser muito pequeno, acho que a gente precisaria de ter outros momentos como esse. Mas o senhor está falando sobre liderança, né, sobre o que o senhor gosta, o senhor é uma autoridade para falar para líderes, para pastores. O que faz um bom líder na igreja hoje, meu apóstolo? Olha, olhando para a nação brasileira, né, isso que eu vou dizer aqui é muito forte. Eu estava aqui na América, a última vez que eu tive, e eu falei, nós, no jejum de 40 dias, nós oramos por todas as igrejas evangélicas do Brasil. Esse pastor me olhou assim e falou, é a primeira vez que eu ouço alguém falar sobre isso. Eu vejo a igreja como uma igreja só. Nós somos várias tribos, como as tribos de Israel. Eles eram 12 tribos, mas quando se tratava da nação, eles se uniam em defesa da nação. E, lamentavelmente, hoje, o que a gente vê é a disputa, é a peleja, é a competição, é o reino de Deus perdendo, pessoas decepcionadas, entristecidas, né, com essa disputa, essa peleja, essa competição entre os pais da igreja. Isso é lamentável. Isso tem nos feito chorar. Eu sei que tem muita gente chorando, lamentando, né? Porque o coração do verdadeiro pastor é um coração que apazigua, é um coração que une. Jesus diz, eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, assim como eu sou um em ti, ó Pai, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, há um clamor no coração de pastores sinceros, que choram na presença de Deus, para que o Espírito Santo venha e sopre essa vida de Deus, né, sobre a liderança. São nossos pais que estão aí na mídia, falando para milhares e milhares de pessoas, e a gente fica muito tocado com isso. Mas eu creio que nesse tempo do fim, o Senhor vai tocar a igreja, e esse é o sentimento que passa em nós, como líder, como pastor, né, de que o Senhor sopre esse fôlego de vida no coração dos pastores, que eles deixem de olhar para si mesmo para olhar para a noiva, né? Há um preço muito alto a ser pago por quem rasga a noiva, por quem fere a noiva. A noiva é de Cristo, a igreja, a noiva é do Cordeiro, a noiva é do Cordeiro. Então, eu queria deixar esse alerta, né, a você que está aí assistindo, ouvindo, né? Ainda falando sobre a primeira vez que eu estive aqui na América, pela região de Boston, eu percebi assim uma rusga entre pastores, apóstolo Leonardo. Sabe o que eu fiz? Eu peguei uma bacia com água, no meio daqueles vários pastores, eu comecei a lavar os pés daqueles pastores, e todos começaram a chorar, 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 se abraçar. Se a pastora Raquel estiver aí sintonizada e assistindo esse podcast, ela vai lembrar desse dia, porque a pastora Raquel, lá de Boston, da Igreja Batista, é uma pastora assim, muito influente aqui na América, né? E foi assim, um momento de muito quebrantamento. No dia seguinte, eu encontrei com um pastor no banco, ele me abraçou, assim, me deu um abraço, ficou abraçado comigo, falou, pastor Ari, muito obrigado por aqueles momentos lá. Então, nós, pastores, precisamos de quebrantamento, precisamos de viver essa humildade que a gente prega, né? Nós somos uma família, somos o corpo de Cristo, e é o que eu disse no início, eu vejo a igreja como uma igreja só. Para mim, só existe uma igreja. Quando a última trombeta ressoar, né, vai subir todo aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que entregou sua vida para Cristo, né, que viveram em guerra, guerreando sempre em prol do reino de Deus, defendendo o Evangelho, né, lavados pelo sangue do Cordeiro. Esses vão ouvir o som da trombeta e vão seguir. E nós estaremos todos juntos ali. Glória a Deus, meu apóstolo. Glória a Deus. Meu apóstolo, o senhor tem tanta experiência, 48 anos de ministério, e eu queria te fazer uma pergunta. O que o senhor diria para aqueles que estão desanimados no ministério? Há uma canção desse mesmo menino aí, Wilson Santos, Tempo de Guerra. E um pastor já fora, ele errou feio, ele me ligou e ele me contou essa experiência.
Ele disse que quando ele ouviu essa música, Tempo de Guerra, os olhos foram desvendados, ele entendeu a batalha que ele estava pelejando, né? Que ele tinha perdido essa batalha, e o ministério dele foi restaurado, ele foi reintegrado à igreja, e ele hoje é um pastor muito abençoado por Deus. Então, lembrando a pergunta, qual foi? O que o senhor falaria para líderes, para ministros que estão desanimados? Sim, essa vida com Deus, né, de se colocar no altar, como essa experiência que eu estava contando. Esse pastor foi restaurado porque teve um desvendar da visão espiritual da vida desse homem. Ele entendeu a batalha, a guerra que ele estava travando. Nossa guerra não é contra carne e sangue, nossa guerra é contra principados e potestades, nossa guerra é contra o diabo, Satanás, né? Ele veio para matar, roubar, destruir, então nós estamos num combate. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. É hora de nós pegarmos a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, as botinas com as quais nós vamos pisar principados e potestades, todo o poder do mal vai estar debaixo dos nossos pés, porque o Senhor está em nós, né? Se o Senhor está em nós, nós seremos mais que vencedores. Então, eu diria que é retornar aquele amor, aquele primeiro amor, né? Aquele primeiro amor onde você ficou bêbado pela presença do Espírito Santo, apaixonado por Jesus. Isso é que a gente deve buscar, essa restauração constantemente, para a gente continuar prosseguindo e mais. Entrar na eternidade de cabeça erguida. Não importa como você começou, importa é como você vai terminar. Muitos homens de Deus caíram no bom combate, mas eu quero liberar uma palavra de fé para você, uma palavra de poder. Pense como você vai terminar. Termine de cabeça erguida. Entre na eternidade de cabeça erguida, porque o Senhor vai dizer, como disse a Estevão, seja bem-vindo aqui na eternidade, seja bem-vindo no céu, que você honrou meu nome na terra. Então, honre o nome do Senhor Jesus. Esse nome que você carrega é um nome precioso, um nome importante, um nome poderoso. Ele nos resgatou, nos salvou, nos transformou, nos encheu do seu espírito para que seja uma réplica dele aqui. Somos de Cristo, somos dele, somos a imagem e semelhança de Deus, temos a mente de Cristo e assim nós devemos viver. Glória a Deus, glória a Deus. Meu apóstolo, estamos partindo já para o final, para a gente estar encerrando. Eu vou fazer mais 2 perguntas. Para a gente ser mais objetivo, eu queria fazer uma pergunta. Né? O que o senhor atribui? Claro que eu sei que a resposta vai ser a Deus, mas assim, um comportamento adotado, um método, enfim, que faz com que o ministério do senhor, né, a comunidade da Vila da Penha, a sua vida pessoal, o seu ministério, o seu chamado, seja tão relevante e sempre numa crescente, se mantendo firme e fiel a Deus nesses 48 anos de ministério e ressaltando um ministério ilibado. Primeiro, nós somos um time. Segundo, nós temos uma cobertura, chama-se Geraldo Oliveira, que foi líder da 7ª maior igreja do mundo, a Igreja da Paz, em Santarém. Esse pastor está em Goiânia agora, começando tudo do zero. Fui inspirado nele para começar a trabalhar com células, não tinha necessidade, e hoje eu trabalho com células, eu e a minha esposa, né? Ter alguém acima. Ninguém tem autoridade se não está debaixo de autoridade. Então, nós temos um time, somos um grupo de pessoas, temos alguém sobre nós, e essa consciência do que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 26. O rei Uzias foi um rei extraordinário. Ele tinha, assim, uma elite de funcionários, trabalhadores, gente que inventava máquina de guerra. Ele se tornou muito poderoso. E um dia ele resolveu queimar incenso, né? E esse serviço só cabia o sacerdote fazer. Porque ele era poderoso, ele achou que podia fazer, e ele acabou ficando leproso. Então, há uma linha muito fina entre a fama, a glória e o sucesso e a queda. Para você não cair, é importante que você ouça quem está do seu lado,
pessoal da sua equipe, principalmente sua cobertura espiritual e o Espírito Santo de Deus, que é nosso principal discipulador. Eu diria que é isso. Glória a Deus. Apóstolo, no ministério nós cometemos algumas falhas, alguns erros no longo da jornada. Eu já cometi alguns erros. Eu penso assim, que o meu maior erro no ministério foi colocar pessoas para trabalhar em lugares que elas não foram chamadas para estar exercendo aquela função. Eu colocava porque estava precisando e colocava aquela pessoa ali. Eu tive muita dificuldade com isso. Então, eu penso, numa reflexão minha, que esse foi um dos maiores erros que eu cometi no meu ministério. Se eu pudesse compartilhar um dos maiores erros, ou o maior erro, qual foi o maior erro que o senhor cometeu assim no ministério? Que o senhor possa falar para nos edificar. É verdade, eu também já cometi esse erro. Esse que eu cometi. É verdade. Agora... Acabou refletindo sobre o maior erro que eu cometi. Está sendo semelhante ao seu? Talvez com certeza teve outros. Mas eu aprendi uma lição. Por exemplo, Deus falou assim com Moisés: faz conforme o modelo que eu estou te mostrando. Então, não é fácil você ficar no monte 40 dias tentando ter essa percepção do modelo que Deus quer te dar, porque se você olhar para cada denominação, Deus deu uma direção específica para cada um deles, não é verdade? Uhum. Da mesma forma, na escolha da liderança. Jesus passou a noite inteira orando, e quando ele terminou a noite inteira orando, ele saiu em busca dos 12. Eu creio que o Pai deu para ele a lista dos 12 nomes. Uau! E a coisa funcionou, porque Jesus disse: eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Nós somos muito imediatistas. A gente pensou, já realiza, mas e Deus? O que ele pensa sobre isso? Coloquei no altar, pedi uma confirmação de Deus. Então, isso aí, para mim, o meu aprendizado foi esse, de que agora você tem que ir mais tranquilo, cauteloso, e principalmente tendo essa sensibilidade, essa percepção da direção que Deus está te dando, porque se for assim, vai dar certo. É verdade. Vai dar certo. Isso me fez lembrar de Moisés mesmo, quando ele falou que não tinha capacidade para suportar o povo, e ali foi eleito um sinédrio, 70 homens. E esse sinédrio foi porque Moisés estava dizendo que não aguentava, ou seja, Deus havia capacitado ele, havia colocado o Espírito nele. Verdade. Deus sabia que ele tinha condições para aquilo, mas ele pediu. Verdade. E aí, por causa da necessidade, foi levantado o sinédrio, que foi o mesmo sinédrio que mandou crucificar Jesus. Verdade, você me fez lembrar de algo poderoso. Olha o que eu vou dizer aqui. Um homem que viu Deus face a face, viu a glória de Deus, agora ser aconselhado pelo seu sogro, Jetro, não cabe na minha cabeça. Por que razão Moisés agora está ouvindo o conselho de Jetro? E foi um bom conselho, hein? Foi sim. Por quê? Porque Deus nos chamou para oração e ministério da palavra. Se Moisés tivesse permanecido na oração e no ministério da palavra, não é que é errado ouvir o conselho de alguém. Eu acabei de dizer ainda há pouco que nós temos um time. Está errado. Agora, qual seria o conselho de Deus para Moisés? Ele passou o dia inteiro aconselhando pessoas. O Jetro olhou e falou: morre você e morre o povo. Eu vou morrer e o povo também porque você é pastor bombril, mínima utilidade, você está fazendo tudo aí. O seu lugar é oração e ministério da palavra. Então, Deus nos chamou para oração e ministério da palavra. Olha o que está acontecendo em Atos capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração porque as mulheres estavam deixando de ser atendidas na sua cesta básica, traduzindo para os dias de hoje. Foram lá: ei, vocês só vão ficar aí orando e lendo a Bíblia? Vocês não estão vendo aí a necessidade das pessoas? O que eles disseram? Não é razoável que deixemos a oração e a palavra para servir as mesas. Não tem ninguém aí com capacidade? Ou não tem? Tem, então chama. Só vamos confirmar, botar a mão na cabeça deles e pronto. Não foi o que aconteceu? Foi. Depois dessa decisão, diz que começou a crescer. Então, toda vez que a igreja cresce, tem murmuração, porque a liderança não é suficiente para atender a demanda da igreja. Tem que ser gente
reconhecida pelo próprio povo. Ali eles reconheceram, aumentaram, ampliaram a capacidade da liderança, e a igreja continuou crescendo mais e mais e mais. Glória a Deus. Apóstolo, queria agradecer demais esse bate-papo aqui, agradecer aos amigos daqui da TV Flórida também que estão nos assistindo. Espero que tenha edificado a vida de todo mundo. Eu tenho certeza que tenha surtido um efeito maravilhoso na vida das pessoas, estão sendo abençoadas. Mas para a gente terminar, se o senhor pudesse deixar uma única mensagem para a igreja dessa geração, qual seria, meu apóstolo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, pastor Léo. Obrigado à TV Flórida que me recebe aqui mais uma vez. O Senhor abençoe 1000 vezes mais essa empresa, que ela cresça, e que o nome de Jesus seja sempre glorificado nesse lugar. Obrigado, Glória a Deus. Eu que agradeço, apóstolo. Deus abençoe, amigos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a TV Flórida.